nossa história de hoje começa com um viajante. Ele estava passeando, né, passando por uma cidade, até que um nativo daquele local o para, solicitando que ele lesse para ele o anúncio que estava no jornal, porque ele havia esquecido os óculos, ele não conseguia enxergar. E aí o viajante vira para ele, se desculpa e fala: infelizmente eu também esqueci meus óculos de leitura e não tenho como te ajudar. Aí o nativo aceita, tipo, tá, ok, então talvez o ideal realmente seja eu não, acho que eu vou ter que de fato ignorar esse anúncio, né, não tenho como ler. Só que naquela ideia de não deixar a conversa morrer, falou, né, querendo continuar o papo, ele vira pro viajante e fala: sabe, esse problema, né, não acontece só com nós dois. Deus também tem a vista cansada. Não porque ele esteja velho ou nada disso. Ele escolheu assim. E quando a gente comete algum erro, ele, como não consegue ver direito, acaba nos perdoando por medo de ser injusto. E aí o viajante parou, pensou, né? Faz sentido. Mas com relação às coisas boas que a gente faz? E o nativo riu e lhe falou: Deus nunca esquece os óculos em casa. Eu adorei esse final. É uma boa sacada, né? É claro que, além de ser bem engraçada a história, né, ela aparentemente gera contradições, né? Porque se Deus nunca esquece os óculos, como é que ele pode ter a vista cansada e não ver as nossas coisas erradas, né? Como é que isso acontece? Bem, talvez Deus escolha não ver isso. Por que talvez Deus escolha não ver os nossos erros? Porque, acima de tudo, Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Diferentemente da gente, que muitas das vezes a gente se culpa, a gente vive numa sociedade de muita culpa, a gente se culpa pelo aquilo que a gente fez, a gente se culpa por aquilo que a gente pensa, a gente se culpa por aquilo que a gente sente, quando nada disso define quem nós somos. Isso são coisas que estão fazendo parte da nossa vida, mas não são a gente em si. Então, quando Deus, dentro dessa história, Ele entende que você não é os seus erros, Ele te perdoa. Porque Ele sabe que você é finito, Ele sabe que você é limitado. Então, você vai errar, porque é normal. Todo mundo erra e você também erra. Talvez você não admita isso, mas você erra pra caramba. O fato de você não admitir que erra, você já está errando. Você já mostra que você está errando. E é assim na nossa vida. Quando a gente olha para outras pessoas, você fala assim: poxa, você não conhece toda a circunstância que envolveu alguém agir daquela forma. Então não vamos julgar, porque você pode estar sendo errado. Vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente. Eu estava com uns amigos num restaurante árabe, numa lanchonete árabe, e aí eu comi 3 quibes. E a pessoa falou: nossa, você come, né? Eu falei: não, mas é porque eu não vou almoçar. Aí a pessoa: ah, tá. Ou seja, ela me julgou baseado num ato, não no contexto do qual eu estava vivenciando de fato. Ou seja, ela vamos botar entre muitas aspas, ela me puniu por uma conduta sem saber o que estava motivando aquela conduta, todo o contexto. E muitas das vezes nós somos assim. Nós adoramos a oportunidade de chegar, apontar o dedo e falar: tá fazendo besteira aí. Ou até mesmo pra gente: olha eu aqui fazendo besteira, né? Vamos nos punir. Mas qual foi o contexto? Será que o contexto permitia uma outra ação? Se ela permitisse, será que essa outra ação era fácil de ser tomada? Porque muitas das vezes a gente pensa: não, isso, naquele cenário eu ajo de tal forma. Aí chega no cenário e você não age. Aí você se sente mal por não agir daquela forma. Sim, você não está preparado para agir daquela forma. Naquele cenário você gostaria de agir de uma determinada forma, mas você ainda não teve o contexto necessário para se transformar ali dentro. Saber dividir, né? Saber diferenciar o erro daquele que erra, né? Porque a gente não tem que, ninguém está falando aqui que a gente precisa ser complacente com as coisas que estão erradas. Não, nós temos discernimento e as coisas que estão certas devem ser feitas e as coisas que estão erradas devem ser combatidas pelas coisas que são certas. Nós, ao constatarmos algo errado, ou que nós achamos que está errado, porque pode ser que estejamos enganados, mas mesmo assim, se acreditamos que aquilo está errado, a gente deve
combater aquilo, a gente deve se colocar, mas entender que a gente está se colocando contra a ação e não contra a pessoa, porque não é porque algo é errado que eu naquele lugar faria diferente. Isso é uma coisa que, né, o Paulo deu esse exemplo e a gente usa muito isso, né? A gente costuma falar muito isso, por exemplo, em termos de política, né? Não, porque se fosse eu ali, eu faria diferente, eu não roubaria, eu não faria isso. Não, tipo, talvez, mas você não sabe, Você não sabe até estar ali. Então, então significa que a gente tem que passar a mão na cabeça e falar, não, é isso mesmo, tá certo, tem que roubar, né? Não, a gente tem que combater porque é um ato errado, mas a gente tem que entender que as pessoas que cometem esses atos poderiam ser nós. Entende? Tipo, elas estão erradas, mas eu não sei o contexto que levou elas a errarem, como o Paulo bem disse. Eu não vou passar a mão na cabeça delas e falar, tadinho, né? Não. O que a gente tem que fazer com as pessoas que erram, e a gente tem que se incluir nisso também, obviamente, é agir como Deus nessa história, né? É ter a misericórdia e estar ali do lado daquela pessoa, seja essa pessoa um terceiro ou nós mesmos, para que a gente possa se purificar, se reerguer. Porque quando a gente erra, a gente caiu, né? E o que a gente precisa quando a gente cai? A gente não precisa que alguém chegue lá na gente, pise na gente, chute a gente e cuspa. Tipo, bem feito. Não, o que você precisa é que alguém vá lá e te erga, né? Mas eu vou erguer pra quê? Pra pessoa errar, cair de novo? Que seja, é uma escolha dela. Mas você tem que estar ali disposto a fazer com que ela se erga melhor do que ela estava antes, para que ela, se vier a cair novamente, e provavelmente ela vai, que ela não caia da mesma forma, que ela não caia da mesma profundidade, que ela não caia nos mesmos erros que levaram ela a cair antes. Errar é normal, é natural, Deus sabe disso. Se nós acreditamos que Deus é amor, significa que Deus nos ama. Logo, Ele não ama uns e odeia outros. Ele não ama os que acertam e odeia os que erram. Porque Ele não é amor e ódio, Ele é amor. Então, Ele vai amar todo mundo. Ele vai amar aquele filho que ficou e Ele vai amar aquele filho pródigo, né? Ele vai amar aquele que se afastou. Ele vai amar todos. E talvez Ele até tenha um carinho especial por aqueles que erram, porque Ele sabe que esses são aqueles que estão mais precisando do amor dEle naquele momento. E se Deus pode fazer isso, quem somos nós para nos colocarmos de forma diferente? Se nós gostamos de ser amado, seja por Deus, seja pelo nosso amigo, seja pelas pessoas ao nosso redor, se nós gostamos de ser perdoado quando nós cometemos erros, e a gente comete erro o tempo todo, quem somos nós para não fazer isso também com aqueles que precisam? Quem somos nós para não oferecer isso que a gente gostaria de receber para aqueles que estão ao nosso redor? Então, acho que essa história, né, essa pequena historinha, divertida até, ela nos traz um pouco dessa reflexão, né, nos chama um pouco dessa atenção para que a gente seja um pouco mais suaves na hora de apontarmos o dedo, seja para o outro ou seja para nós mesmos. Que a gente entenda que, sim, os erros devem ser combatidos, que sim, se nós erramos, devemos buscar não errar mais. Não é viver a vida do tipo, não, Deus perdoa, então tá tranquilo, eu vou fazer o que eu quiser, vou tacar fogo no mundo que... Não, porque aí é diferente. Você está errando com a intenção de errar. Existe um peso diferente. E outra questão também, que a gente já falou em vários outros vídeos, é a questão da consequência. Se você errou, vão haver consequências. Essas consequências não são punição, não é Deus te punindo. São causa-consequência. Você planta, vai ter que ser colhido. Você agiu, aquilo vai gerar um resultado e você vai ter que arcar com esse resultado. Isso não significa que Deus está te punindo, isso não significa que Deus não te perdoa, isso não significa nada disso. Isso significa que, apesar do amor de Deus, apesar da justiça de Deus, apesar do perdão de Deus, aquela consequência terá que ser vivida. Então não é ser irresponsável, não é ser complacente consigo mesmo nem com os outros, é simplesmente saber se enxergar, saber quem você está naquele momento, que lugar você ocupa, e esse lugar é um lugar falho, saber que você vai ter que lidar com as consequências dos seus atos, mas que está tudo bem, porque você não está sozinho, você não está sendo punido e você tem a ajuda divina e você tem a ajuda divina através das outras pessoas, através do seu entorno, para você poder crescer
com aquele erro muito mais do que você imagina que você poderia crescer caso você não tivesse o cometido. Um ponto interessante, só para ilustrar também essa questão que o Patrick trouxe, mas ilustrar e acrescentar alguma coisa, né? É que muitas das vezes a gente percebe a ideia da punição, mas a gente não está sendo punido, somos nós que vamos nos punir, porque nós vivemos numa sociedade muito baseada em culpa. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma determinada coisa e o Patrick vira para mim e fala: Paulo, não faz isso. Eu vou falar: pô, desculpa, eu não sabia. Ou seja, eu já me coloquei na defensiva como se ele estivesse me punindo. Ele não, ele apenas falou: não faz isso. Ele não me puniu, ele não fez nada, mas eu, ao me colocar na defensiva, passo a interpretar a ação dele como uma punição, quando na verdade não é, foi apenas uma atitude de esclarecimento. Então isso também parte muito da gente de perceber essas outras coisas, e aí é interessante, dentro dessa ideia de perceber, que tem uma coisa que costuma passar batido nessa história, até porque a ideia da punição, a ideia do erro, ela é muito grande, então dá pra gente passar dias aqui falando e dá pra passar séculos contando os nossos erros. Então, mas tem uma coisa que passa batido, que é a questão dos acertos, das boas coisas. Todos nós cometemos acertos e cometemos erros. Quando alguém comete um acerto, e aí tá lá na história, né, Deus nunca esquece os óculos. Ele olha. Sim, nós devemos elogiar os acertos. Ah, mas a pessoa errou pra caramba. Mas ali ela acertou? Acertou. Então vamos reconhecer que ali ela acertou. E isso na vida acaba gerando muito problema, né? A gente tem uma discussão, fala: mas você fez isso, fez aquilo. A pessoa fala: mas eu também fiz tal outra coisa. Não, mas isso não importa porque você... Ou seja, você está jogando de lado as coisas certas que a pessoa fez e está exacerbando as coisas erradas. Não, a gente também tem que valorizar aquilo que é certo. Você pode falar assim: é verdade, isso que você fez foi correto. Parabéns, muito obrigado, tudo mais. Pô, legal. Agora vamos tratar desse outro assunto? Né? Também não é usar o certo para pagar o errado, né? É você saber ponderar as duas coisas. E aí? Gostou do vídeo? Aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha com os amigos, deixa seu comentário aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau!